Bom, na figura 6.4, que eu vou desenhar aqui, ó, basicamente é um bloco com uma força atuando aqui na diagonal. Então, nessa figura abaixo, um bloco de massa igual a 3 kg escorrega em um piso enquanto uma força F de 12 newtons, fazendo um ângulo de θ graus para cima com horizontal, é aplicada ao bloco. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é μk, que é igual a 0,4. O ângulo θ pode variar de 0 a 90 graus, tá certo? O bloco ainda permanece sobre o piso. Qual é o valor de θ para qual o módulo da aceleração do bloco é máximo? Isso aqui é interessante, que entra um pouco de cálculo aí, uma noção importante. Então, primeira coisa, vamos resolver o cálculo da aceleração. Como é que a gente calcula essa aceleração? Bom, a ideia é você decompor essa força aqui nas suas componentes, tá certo? Sempre vai ser isso. Por quê? Porque esse cara aqui ele vai contribuir de certa maneira para diminuir a força normal, porque ele tem uma componente também em Y. Então, as componentes desse F aqui, você vai ter uma força que é aplicada no eixo X e vai ter uma parte que está aplicada aqui no eixo Y. O seno de θ é o cateto oposto, então esse cara aqui está relacionado com o módulo de F, seno de θ, e o cosseno de θ é o cateto adjacente, então essa força aqui está relacionado com o módulo de F, cosseno de θ, tá certo? Bom, primeira coisa que a gente observa, não há aceleração em Y. Tá certo? Então, se não há aceleração em Y, você tem que se atentar que também existe uma força peso, mg, e também existe uma força normal. Então, se não há essa aceleração em Y, você tem que o Fn mais o módulo de F seno de θ tem que necessariamente ser igual a mg. Por quê? Caso não fosse igual, o objeto ou estaria afundando ou estaria se elevando, tá certo? Então as forças têm que se compensar de tal maneira que ele não tenha nenhuma aceleração, certo? Isso aqui é decorrência direta da segunda lei. Porque a segunda lei vai te dar que Fn seno de θ mais... módulo de F seno de θ mais Fn menos mg é igual a massa vezes aceleração. Como a aceleração é zero, é igual a zero, então você tem que Fn mais módulo de F seno de θ é igual a mg. Segunda lei de Newton. Beleza? Essa relação aqui é necessária porque a gente sabe que a força de atrito está relacionado com a força normal, tá certo? Então a força normal aqui é o que interessa para a gente poder calcular a força resultante no deslocamento, na direção X. Ok? Então, analisando as forças em X, o que a gente tem? A gente tem aqui um F cosseno de θ, que é essa força aqui que aponta no sentido positivo, menos a força de atrito, que é μk Fn. São as duas forças que estão atuando no objeto. Então você tem aqui, vou desenhar a força de atrito. Essa aqui é a minha força de atrito cinético. Então você tem a força
a componente da força na direção x, que é módulo de F cosseno de θ, menos μk Fn, porque uma está no sentido contrário à outra, e isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Segunda lei de Newton. Tá certo? Substituindo aqui o meu F de N, daqui eu tiro que Fn é igual a mg menos F seno de θ. Substituindo aqui, então eu tenho que F cosseno de θ menos μk, que multiplica o Fn. Então, mg menos F seno θ, que é o meu ficar, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Isolando a aceleração, que é o que me interessa, a aceleração é igual divide tudo por m, vai ficar F sobre m cosseno de θ menos μk, que multiplica o m cancela aqui, vai ficar g menos F sobre m seno de θ. Então, essa aqui é a minha aceleração. Tá certo? Só que ele não pede aceleração em si, tá certo? Ele quer o valor de θ para o qual o módulo da aceleração do bloco é máximo. Então, como é que a gente resolve esse problema? Qual é o valor de θ para o qual o módulo da aceleração do bloco é máximo? Para explicar isso aí, eu vou plotar para vocês, ó, o A em função de θ, tá certo? Então a minha ideia é fazer um gráfico que eu vou ter qual é a aceleração em função de θ. Então tem um gráfico aqui que me dá. Eu vou variando θ desde 0 até 90 e vou calculando quanto vale essa aceleração em função de θ. Será que vai ter um máximo aí? Como é que funciona isso? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Basicamente o que eu fiz aqui foi escrever a minha aceleração, que é o que a gente calculou aqui, certo? A aceleração é Fm cosseno de θ, Fm cosseno. Esse aqui é só para transformar o θ em graus, tá certo? Eu estou usando em graus, mas eu preciso entrar em radianos, mas não importa. Fm cosseno de θ menos μk, que multiplica g menos Fm vezes seno de θ. Então, essa expressão aqui é exatamente a nossa expressão aqui, ó, que a gente calculou. E minha ideia aqui é fazer um gráfico de A em função de θ, tá certo? Então, tá aqui, ó, o gráfico. Então, aqui é a minha aceleração e aqui é o meu ângulo θ. Então, você vê que, de fato, existe aqui um valor máximo, tá certo? Como é que eu consigo, dado essa expressão aqui, analiticamente, né, na mão, determinar qual é esse valor máximo? Então, ó, se você se lembrar das nossas aulas passadas, quando você toma a derivada do A em função de θ, antes a gente tinha da velocidade, da posição em função de t, certo? A velocidade em função de t me dava a aceleração. Se fosse a posição em função de t, a derivada me daria a velocidade. Se eu for pegar e derivar, a derivada, né, era sempre a tangente, tá certo? Então, ó, se você pegar a derivada nesse ponto aqui, ó, derivar e pegar o θ nesse ponto, ele vai dar quanto vale essa tangente. Se você derivar o A em função de θ e colocar, substituir o θ igual a, sei lá, 10 graus, ele vai te dar quanto vale essa tangente aqui. Se você pegar e derivar o A em função de θ e colocar aqui 20 graus, ele vai te informar qual é o valor dessa tangente aqui, ó, tá certo? Então, a derivada, como a gente já viu, ela dá o valor
da tangente na posição, tá certo? Se eu quero achar o máximo, ó, então o que eu faço? Eu derivo A em função de θ, tá certo? E aí vai me dar os valores das tangentes em todos os pontos, e eu procuro o valor aonde essa derivada é igual a zero, tá certo? Por quê? Porque quando eu pegar a derivada do A em função de θ e colocar ele igual a zero, ou esse ponto vai ser um ponto de máximo, porque a tangente aqui, ó, é zero, tá certo? Ou vai ser um ponto de mínimo. Então, eu não sei se vocês viram isso em cálculo ou não, mas para você encontrar máximos e mínimos de função, você deriva e iguala a zero. Por quê? Porque nos pontos de máximo ou nos pontos de mínimo, a tangente necessariamente é zero, tá certo? E a derivada te dá a tangente. Então, eu derivo em função de θ e igualo a zero. Se eu tivesse o dx, função de x de t, e queria achar a velocidade máxima, calculo dx dt e igualo a zero. Por quê? Isso vai me dar a posição tal que a tangente é igual a zero, tá certo? E a tangente é zero nos pontos de máximo ou nos pontos de mínimo. Tá claro? Então é isso que você tem que fazer. Sempre assim. Achar máximos e mínimos de função, derivou, igualou a zero. Vai te dar ou máximo ou mínimo. Aí depois, para você descobrir se é um máximo ou mínimo, aí vocês vão ver em cálculo, você faz uma derivada segunda e ver o sinal da derivada segunda. Mas isso é mais para frente. O que interessa para a gente aqui agora é vocês começarem a perceber que, de fato, se eu tomar a derivada e igualar a zero, ela me dá, sim, os pontos de máximo e mínimo da função. Ficou um pouco claro que dá para enxergar? Que dá? Porque a derivada são as tangentes. Eu vou pegando as tangentes em todos os pontos. Porra, no máximo e no mínimo, essas tangentes são iguais a zero. Tem também pontos de inflexão, né? Que são aqueles pontos que a tangente vira zero, mas o objeto começa a subir. Então ela também te dá zero nesses pontos chamados pontos de inflexão. Tá claro? Então é isso que eu vou fazer aqui na minha conta. Vou igualar, vou derivar e vou igualar a zero. Pode ser que vocês não saibam derivar isso aqui ainda, mas eu já sei, então eu vou derivar para vocês. Então, o que eu tenho que fazer é pegar dA dθ. Tá certo? Então, o f é uma constante, o m é uma constante. E aqui eu vou adiantar, ó, a derivada do cosseno é o menos seno. Menos μk, gk, isso aqui é uma constante, derivada de constante é zero, então vai ficar mais μk f sobre m, e a derivada do seno é o cosseno. Então a derivada do seno é o cosseno, e a derivada do cosseno é menos o seno. Derivei e igualei a zero. Isso aqui vai me dar os valores de θ tal que a derivada aqui, ó, é igual a zero. Então, vai me dar esse ponto, e se tivesse o mínimo, me daria esses pontos, e daria esse ponto aqui também. Tá certo? Esse cara aqui é uma constante. Aí quando eu derivo a constante, dá zero. μkg é um número, né? Um escalar, não depende de θ ele. Então, a derivada de constante é zero. Por isso que ele vai embora. Só sobra a derivada desse termo aqui, e a derivada de μk vezes esse termo aqui. Igualei a zero. Então daqui eu tiro que f sobre m seno de θ é igual a μk f sobre m cosseno de θ. O f sobre m vai embora aqui com f sobre m. Divido aqui cosseno de θ aqui, divido cosseno de θ aqui. Seno sobre cosseno é tangente, esse cara dá 1. Então vai ficar que a tangente de θ é igual a μk. Ou seja, o máximo vai ser tal que a tangente de θ seja igual a μk, e o μk é dado por 0,4. Então, qual é o ângulo tal que a tangente de θ me dá 0,4? Venho aqui, calculo o arco tangente, então, de 0,4, e isso aqui me dá o meu valor de θ.
Se você fizer as contas, você vai encontrar 21,80 graus. Certo? Voltando aqui para o MATLAB, ó, você vai ver que isso dá mais ou menos, ó, no 21,8, tá certo? Que é exatamente, fazendo a conta aqui, o arco tangente de μk, onde o μk é 0,4. Beleza? Achar máximos e mínimos de função é fundamental, cara, para a vida, porque é maximização dos lucros e minimização das perdas. É isso que você quer, tá certo? E os máximos e mínimos estão exatamente onde a derivada é igual a zero. É isso aí. Maximização minimização de consumo, maximização do desempenho. É isso aí.